São palavras que participam demais de um texto. Tente fazer um texto sem verbo. Tente lá, vou fazer um texto sem verbo nenhum. Quase praticamente impossível. Vai ficar um texto meio que manco, assim, porque os verbos, eles determinam a ação, a frequência, a continuidade. Os verbos, eles participam demais do texto como um todo. E eles influenciam também na parte de sentido, significado. Olha como o verbo é importante. E você tem muita regra acerca disso. Portanto, tem sim que estudar verbo, tudo. Mas o que? Tudo. Verbo sempre é importante que você estude tudo, porque sempre vai cair questão de verbo em todo tipo de prova. E o verbo ele vai estar no texto. Você tem que ler um texto, por exemplo, questão de compreensão e já identificar que aquele verbo daquela forma tem um significado, expressa isso, determina isso. Então, os verbos, de uma forma geral, eles influenciam bastante na parte de entendimento de um texto. Por isso, não pode ficar de fora o verbo, tem que estudar tudo dele. E eu vou te passar agora, né, nesta aula, algumas informações acerca da classificação dos verbos, o que é que eu tenho que saber em relação à parte burocrática dos verbos, digamos assim, porque eles têm uma classificação. E cada classificação ali tem uma funçãozinha diferente. Então, vamos lá comigo agora a tela. Olha só. Primeiro, conceito de verbo aqui, tá? O que você vai ter aqui? Conceito geral aqui, ó. O verbo é a classe de palavras e o verbo sempre se flexiona aqui, porque ele é uma classe variável. O verbo é uma classe variável aqui, tá? E o que acontece? Nós temos, se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Então, olha como fica. É muita coisa que acontece aqui. Aí, claro, pode indicar aqui ações como, processos como ação, estado, fenômeno, ocorrência, desejo. Então, vários processos podem ser encontrados aqui em relação ao conceito de verbo. Então, essa é a parte importante aqui. O verbo ele vai aparecer muito. Continuando, temos agora a parte de estrutura. O que acontece? O verbo possui um radical, que é uma parte invariável dele. Ou seja, é a base dele, a essência do verbo. Então, por exemplo, verbo falar. Nós temos aqui, ó, o verbo falar. Para a gente descobrir o radical dele, a raiz dele, você vai olhar a conjugação. Por exemplo, nós temos 3 formas de conjugação. Conjugação, que é a primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Então, eu vou tirar essa conjugação aqui. O que sobra é o meu radical. Isso vale para todos os verbos. Vou pegar aqui o verbo vender, como nós temos aqui no exemplo, e o verbo partir. Para eu achar o radical, então, eu faço o quê? Eu vou tirar esse finalzinho aqui, é meu radical. Tiro o finalzinho, meu radical aqui. Então, essa é a parte que sustenta o verbo. Temos ainda as desinências. E aqui, veja, temos desinência modo temporal e desinência número pessoal. O que significa isso? Vamos lá. Nós temos, todo verbo ele vai possuir um modo, que é indicativo, subjuntivo ou imperativo, e um tempo, presente, passado, futuro. Então, veja só, falávamos. Esse vá aqui, ó, é a sílaba que determina que nós temos um verbo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. E esse mos aqui, ó, esse mos determina que nós temos o verbo na primeira pessoa do plural. Então, nós temos a desinência aqui, modo temporal, e aqui a desinência número pessoal. E isso tudo só na flexão do verbo. Então, são muitas informações a partir dessa construção aqui. Continuando, temos agora a classificação dos verbos. E aqui, já comparando os regulares e os irregulares. A diferença em relação ao radical. Por quê? Com os regulares, não há alterações no radical. Com os irregulares, sempre há alterações no radical. Essa é a diferença básica. Então, por exemplo, tenho aqui o verbo cantar. Veja, ó, verbo cantar. O que sobra aqui? Se eu tirar esse AR, sobra esse cante. Veja,
canto, cantei, cantarei, cantava, cantasse. Não importa a flexão que eu faça, esse cante sempre aparece. Agora, olha o outro exemplo aqui, ó. Temos o verbo fazer, tá? O verbo fazer, se eu tirar aqui o que sobra, eu tenho esse ER, seria o faz. Mas veja, faço, já apareceu um C cedilha aqui. Fiz, já tem uma letra I. O farei, já aparece uma letra R. Fizesse, também aparece um I. Então, nós temos alterações no radical. Teoricamente é assim, um é o contrário do outro. O regular se mantém bonitinho e o irregular tem alterações. É a mesma lógica que você usa para descobrir quais são eles. Você olha para o radical e do radical você faz a análise. Mudou o radical? É irregular. Manteve o radical? Regular. Basicamente é assim. Então, um é um complemento do outro em relação ao estudo que nós temos dos verbos regulares e verbos irregulares. Claro, pergunta que não quer calar. Qual o tipo de verbo que mais é cobrado em prova? Com certeza os irregulares. Porque dos irregulares você tem que conhecer o verbo. Tem que saber que ele possui flexão, que ele vai com C cedilha naquela frase, que ele tem essa construção com Z e não é com S, ou o contrário. Então, os irregulares, eles exigem uma atenção mais particularizada. Por isso que são muito mais cobrados do que os regulares em relação às provas. Vamos lá, continuando aqui na tela, o que nós temos agora? Defectivos. Os verbos defectivos, para mim agora. Os verbos têm defeitos? Tem. Verbo defectivo é aquele verbo que tem defeito, por isso que ele tem esse nome. Como assim? Ó, veja comigo. Quando você vai conjugar os verbos, ó, você vai conjugar um verbo, tá? Conjugar um verbo. Você vai observar as pessoas do discurso, aí pronomes pessoais. Veja, temos lá primeira, segunda, terceira pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Temos primeira, segunda, terceira do singular e também temos aquelas do plural. Muito bem. O que acontece? Com os verbos defectivos, você não vai ter, por exemplo, esse verbo não tem a primeira pessoa. Opa, esse verbo tem, por exemplo, só tem a terceira pessoa. É assim que acontece, quer dizer o quê? O verbo, quando ele é defectivo, tá? Um verbo defectivo é o seguinte, ele não é conjugado em todas as pessoas do discurso, em todas as pessoas do discurso. Então, essa é a noção geral que nós temos acerca dos verbos defectivos, ou seja, eu tenho que saber que ele tem um defeito, porque ele não tem a conjugação em todas elas. Às vezes só a primeira não tem, mas não tem uma flexão, quer dizer que ele é um verbo defectivo. Temos 3 tipos de verbos defectivos. Vá comigo ali a tela, veja só. Verbos impessoais. Esses são muito cobrados em provas, com certeza, tá? São os verbos que não têm sujeito. Eles não possuem sujeitos. Por isso, normalmente, eles são usados como? Na terceira pessoa do singular. Agora, mais comuns aqui entre todos. O haver, quando ele tem sinônimo de existir, acontecer, realizar-se ou fazer. Veja, havia poucos ingressos à venda. O haver é como se fosse existiam poucos ingressos. Então, aqui, quem havia? Ninguém. Por isso que, nesse caso, a gente mantém o verbo na terceira pessoa do singular. Continuando. Fazer, ser e estar, quando indicam tempo. Faz muito frio. Não tem alguém que faça alguma coisa, eu constatei algo. E todos os verbos que são fenômenos. Choveu bastante hoje, nevou, eles não tem alguém que neva, alguém que chova, né? Não tem isso, tá? Então são verbos que a gente chama de verbos impessoais e eles são bem importantes porque na sintaxe, quando você estuda sujeito inexistente, quem é que determina que há um sujeito inexistente? Os verbos impessoais. Apareceu um verbo impessoal, sujeito inexistente. Continuando agora aqui, unipessoais. Os unipessoais ainda no mundo dos defectivos aqui, ó, que acontecem? Eles só são conjugados nas terceiras pessoas do singular e do plural. Então, veja, geralmente nós temos voz de animais. Cacarejar, coachar, criquilar, por exemplo. O que acontece? Cacarejar, a galinha cacareja, as galinhas cacarejam. Você não pode falar assim, né?
eu cacarejo. Não dá, você não é uma galinha. Então, por isso que eu tenho só essa flexão na terceira pessoa, tanto singular quanto plural aqui. Continuando, temos ainda alguns verbos impessoais que eles aparecem sim, porque nós vamos ter o quê? Sujeito oracional. Isso acontece bastante, tá? Por exemplo, parece que vai chover. Que vai chover, parece. Então, verbos como cumprir, importar, convir, doer, aprazer, parecer, ser, né? Ser preciso, ser necessário. Quando você percebe que há um sujeito oracional, eles ficam sempre na terceira pessoa do singular. A mesma coisa que o verbo fazer e verbo ir, quando eles trabalham com essa noção também, ó. Que deixei de fumar faz 10 anos. Então, veja, ninguém fez nada aqui, eu simplesmente estou dando uma ideia de tempo. Por isso, a gente deixa sempre no singular. Continuando, verbos pessoais são aqueles verbos que eles não têm flexões por motivos ou da morfologia ou eufônicos. Eufônicos é em relação ao som que acontece, a pronúncia. Por exemplo, verbo falir. Eu tenho lá, se eu conjugar o verbo falir no presente do indicativo, fica como? Falo, fales, fale. São idênticas ao verbo falar. Então, por opção, né? Em relação ao verbo falar ou falir, o que mais se usa? O falar, ainda bem, né? Então, a opção é que não se existe a flexão do verbo falir quando eu uso falo, fales e fale, para que não haja confusão com o verbo falar, que é falo, fales e fale. Por isso, essa escolha. Então, não é em todas as pessoas. No presente do indicativo, nós temos essa construção. Então, eu posso ter apenas um tempo verbal que não admite todas as formas. E isso acontece com alguns verbos. Temos mais um exemplo aqui, verbo computar. Aqui é o som, tá? Então, aqui, veja, esse primeiro exemplo aqui, dos morfológicos, é o verbo falir. Eufônicos é o verbo computar, porque daí o som fica estranho. Veja, eu computo, tu computas, ele computa. Aí você vai falar verbo assim, ele pode causar um problema de entendimento. Para que isso não ocorra, decidiu-se que não há essa flexão quando é eu computo, tu computas, ele computa. Então, são verbos pessoais, porque eles poderiam estar flexionados em todas as pessoas, mas por uma escolha ou morfológica ou fônica, você não tem em todas elas, tá? É por isso daqui. Continuando, temos ainda aqui, ó, os verbos que são abundantes. Então, veja, os verbos abundantes são aqueles verbos que eles possuem mais de uma forma. E aqui, essa forma é no particípio. Então, por exemplo, anexar, eu tenho anexo, anexado. Imprimir, impresso, imprimido. Soltar, solto, soltado. Então, são verbos que eles têm mais de uma forma no particípio. Tranquilamente, você não vai, dificilmente você tem uma prova que cobre você assim, quais são os verbos abundantes? Você vai ter o uso do particípio, daí sim, tá? Temos ainda os anômalos. Anômalos são aqueles verbos pequenininhos, tá? Que você vai ter uma mudança no radical, porque tem que haver isso. Por exemplo, verbo ser. O verbo ser, se eu tirar aqui, ó, a parte dele, sobra só a letra S. Mas veja, eu sou, eu era, eu fui, eu serei. Então, nós temos vários radicais. Veja que o radical vai se alterando. E ele muda, inclusive, de letra. Nem é fui. Você tem que olhar no contexto. Se fui não é eu fui de ir ou eu fui de ser. Então, tudo isso é porque são verbos muito pequenininhos, como o verbo ser e verbo ir. Que você, quando vai conjugá-los, eles têm que ter outras letras de apoio, porque sozinhos eles não se garantem ali. O verbo ir mais ainda, não é? Vá. Então, fui, vou, eu tenho que conjugar o verbo diferentemente, porque ele sozinho não se garante. Continuando, temos ainda os auxiliares. Auxiliares, eles vão sempre auxiliar o verbo principal. Então, a ideia aqui é que você tenha um verbo, ele tem esse nome de auxiliar, porque ele vai auxiliar o verbo principal. Então, quer dizer que nós temos o quê? Tempos compostos em que nós vamos ter auxiliares e locuções verbais também. Aqui, a regra é assim. Quando nós temos essas locuções, você vai ter um auxiliar, ou pode ter mais de um, né, ou auxiliares, mais o verbo principal. Ok. Esse verbo principal aqui, ó, ele pode estar tanto no
infinitivo pode estar no particípio ou pode estar no gerúndio. Então, essa é a base que eu tenho aqui. Muito bem. Veja, João tem estudado muito, João está estudando muito. Então, esse daqui é meu verbo auxiliar. E o principal está como? Aqui é particípio e aqui é gerúndio. Então, auxiliares são muito, muito, muito mesmo importantes. Eles participam, mas eles são... a ideia de ser auxiliar e principal porque eles são menos importantes para o sentido. Quando eu tenho uma locução verbal, o verbo principal se sobrepõe ao auxiliar. Essa é a minha noção aqui. Continuando, temos ainda agora os verbos pronominais, que são o seguinte: os verbos pronominais essenciais são aqueles que sempre se conjugam com os pronomes oblíquos. Então, por exemplo, abster-se, ater-se, apiedar-se, atrever-se, dignar-se, arrepender-se. E aqui, esses pronomes aqui, eles vão ser chamados como parte integrante do verbo. Parte integrante do verbo. E acidentais são aqueles verbos de que nós vamos ter o seguinte: uma noção de voz reflexiva. Então, o sujeito faz uma ação que recai sobre ele mesmo. Por exemplo, aí temos aqui a chamada voz reflexiva. Levantar-se, sentir-se, por quê? Por exemplo, verbo arrepender-se ou queixar-se. Quem se queixa de algo. Eu não posso falar, eu queixei. Não, eu me queixei de algo. Então, são verbos que eles nunca vão ser conjugados sem pronomes. Por isso, a gente chama de parte integrante do verbo, os pronomes que os acompanham. Agora, outros verbos são acidentais por quê? Veja, verbo levantar-se. Eu posso falar assim, eu me levantei. Eu levantei a mim mesma. Agora, eu levantei o copo. Então, esse verbo ele pode ser conjugado, claro, com outro sentido, mas sem o pronome. Então, eles são acidentais. Quando eles estão com o pronome, eles se transformam em verbos pronominais. Mas eles podem também não ter o pronome e adquirir outro significado. E isso aqui a gente chama de verbos pronominais daqui. Continuando ainda, temos agora as formas nominais, que elas são importantíssimas, e marque lá o seguinte: o infinitivo pode ser impessoal ou pode ser pessoal. É o seguinte, quando ele é impessoal, sempre vai mostrar algo que é vago e algo que é indefinido. Quando é pessoal, ele vai direcionar alguma das pessoas do discurso. Então, por exemplo, é preciso combater a corrupção. Aqui eu estou falando de algo, quem vai combater? Sei lá. Eu quis generalizar, não tem uma definição de quem vai fazer alguma coisa. Era necessário ter lido este livro. Quem? Sei lá. Então, esse é impessoal. Agora, o pessoal, por exemplo, ter, teres, ter, termos, terdes, terem. Vou dar um exemplo aqui, ó. É preciso combatermos a corrupção. Veja aqui o que eu fiz agora. Eu coloquei combatermos. Então, quer dizer que eu tenho combater, que é meu verbo aqui, e eu acrescentei aqui a desinência, ou seja, quem é que tem que combater? Nós. Então, veja, termos, por exemplo, ó, esse mos aqui indica a primeira pessoa do plural, que é o nós. Então, isso pode acontecer. E aqui continua o verbo no infinitivo. Ele não está flexionado aqui, não. Ele está ainda no infinitivo aqui. Continuando. Temos o gerúndio também. Gerúndio. Sempre o gerúndio vai terminar com NDO. Essa é a base. Veja, saindo, partindo, vendendo. Saindo de casa, percebi a confusão. No semáforo, havia crianças vendendo doces. Está estudando verbos. Então, eu posso usar o verbo sozinho, como aconteceu aqui, ou numa locução verbal também pode aparecer. Muito bem, temos ainda o particípio, que pode ser regular ou irregular. No regular, terminam com ado ou ido. Eu consigo deixar isso muito concreto. Estudar, estudado, entender, entendido. No irregular, não há um padrão. Cada verbo vai ter a sua forma de terminação. Por exemplo, fazer é feito, dizer é dito, entregar é entregue e assim por diante. No particípio irregular, você vai ter verbos que cada um tem uma forma.
Não tem uma listinha fixa disso, né? Nós temos aí verbos que você tem que ficar atento a essa forma. Alguns verbos possuem dois particípios, que são aqueles abundantes, anexar, anexo e anexado, e outros têm só um particípio. Alguns só regular e alguns só irregular. E eles, claro, vão participar, porque o particípio, ele influencia muito, ele tem flexão, ele pode concordar. Então, nós temos vários usos em relação ao particípio aqui. Continuando, aí temos agora a locução verbal. Locução verbal aqui, nós temos uma grande ramificação, tá? A base é assim, nós temos sempre dois ou mais verbos juntos. Marque lá para você nunca errar aqui, ó. O último verbo sempre é o principal. O último verbo sempre é o principal e conjuga-se apenas o verbo auxiliar. Essa é a base. O último verbo, posso ter 3, 4 verbos numa locução verbal. O último verbo é o principal, ele que manda. O sentido da locução vem dele e sempre é o último. Os outros são auxiliares e você vai conjugar sempre o primeiro auxiliar. Se houver 3 auxiliares, você conjuga só o primeiro e os outros ficam neutros, tá? É nesse sentido aqui. E claro, o verbo principal aqui, ó, como é que ele aparece? Ele aparece ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Continuando, temos aqui agora alguns exemplos. Estou lendo o jornal. Veja, estou lendo o jornal. Vou destacar agora para você aqui a locução, ó. Rita veio correndo. O noivo acabara de chegar. Pode haver preposição entre os verbos da locução sem problema nenhum. Ninguém poderá sair. Veja aqui, ó. Pode ocorrer algo surpreendente. Temos aqui, olha só essa frase. Pode ter ocorrido. Esses dois verbos são os auxiliares e esse é o principal. Esse que tem 4. Deve ter sido, esses são os auxiliares, esse é o principal. Sempre de jeitinho aqui. Depois, deve ocorrer aqui. Foi solicitado. Quero ver. Estamos fazendo. Vou vender. Iremos estudar. Vamos estudar. São todas locuções verbais aqui que você percebe que elas são construídas a partir disso. Veja, tendo de se ausentar, de ausentar-se, preposição no caminho aqui. Tem de tomar, ó, preposição aqui. Posso viver, pôs-se a chorar, não se deixar corromper. Aqui pode vir o pronome antes, porque eu tenho não, que é uma obrigação de haver próclise aqui. Então, veja, exemplos de verbos que podem ser auxiliares. Começará, deixar de, voltará, continuará, pôr-se-á, ir, vir, estar, haver, ter, ser e vários. Nós temos aqui alguns mais cobrados, mas pode haver, assim, vários verbos, sim, auxiliares. Cuidado que existem os auxiliares, eles sempre acabam acontecendo o que com eles? Eles se omitem para que o principal tenha importância. Então, o sentido deles não importa, entenderam? Isso que você tem que ficar atento para poder ver uma locução verbal de cara. Continuando agora aqui, temos o seguinte... Locução verbal e tempo composto. O tempo composto ele é construído como? Você vai ter os verbos ter ou haver e o particípio do verbo principal. Então, você sempre vai ter o seguinte, ó, tinha saído, tenho trabalhado, tenho aumentado, havíamos saído, haviam recebido. Todos auxiliares. E o particípio aqui, ó, saído, trabalhado, aumentado, saído e recebido. Aqui todos são o quê? Os principais. E nessa locução aqui, quando é tempo composto, o particípio, ele não tem flexão. Sem flexão, ele não muda. Por exemplo, veja só. Ele já tinha saído. Se eu fosse escrever essa mesma frase e colocado nós já tínhamos saído. Então, não muda, ele fica sempre assim. Se fosse ela já tinha saído da mesma forma aqui, ó. Então, no tempo composto, esse verbo aqui, ele não vai ter flexão alguma. Isso aqui é importante que você entenda. Muito bem. Continuando, voz passiva com locução verbal. Claro que sim, veja, verbo auxiliar e particípio. Então, você vai ter aqui, ó, um verbo auxiliar que geralmente vai ser estar, ficar, e o principal sempre no particípio. A matéria é estudada, foram realizados, a convenção será organizada, a cidade ficou marcada, o congresso está cercado. E outro detalhe,
Quando a voz passiva, lembre-se de que o sujeito, ele recebe a ação. Ele não faz a ação do verbo, ele recebe. Então, para você identificar se tem voz passiva, lembre-se dessa condição aqui, ó. A matéria é estudada, então alguém estuda a matéria, alguém realiza os eventos, alguém organiza a convenção, alguém marcou a cidade, alguém cercou o congresso. Essa é a ideia básica aqui. Continuando, temos agora locução verbal com tempo composto e voz passiva ao mesmo tempo. Você olha assim, agora sim, acabou de vez. Acabou? Quer dizer que eu posso ter tudo isso junto e misturado? Posso. Isso acontece, tá? Aqui entenda, a noção de voz passiva tem que aparecer. O sujeito não faz nada, ele apenas recebe a ação. Vai ficar uma locução gigante, mas isso acontece sim. Olha o exemplo aqui, ó. Tenho sido maltratado por ele. Então, veja, eu tenho sido maltratado por ele. Ele me maltrata. Perceba que eu tenho aqui uma ideia de que o sujeito recebe a ação. Os dois tinham sido vistos no cinema. Veja, alguém os viu. Então, nós vamos ter o auxiliar aqui do tempo composto, que é aqui, e o auxiliar da voz passiva, que é o verbo ser. E no caso aqui, como o tempo composto e a voz passiva possuem particípio, não tem problema nenhum aqui. Então, pode acontecer sim de você ter uma locução verbal que você tem um tempo composto que está na voz passiva analítica. Isso sim pode acontecer. E olhe para os nossos auxiliares aqui. Então, veja, haver ou ter, que são os auxiliares do tempo composto, e o verbo ser, que geralmente é da voz passiva. Ou seja, você vai ter bastante confusão, sim, tem muita regra. Por isso é importante que você entenda como o verbo é organizado, como ele é construído, o que ele tem de características. Nunca fique refém do verbo, nunca deixe que o verbo ele perca a sua essência porque você não entendeu algumas regras. Tem muita classificação? Tem muita regra? Tem, mas o verbo é a essência. Então você precisa dominar com certeza o emprego dos tempos verbais, modos verbais, tudo. Voz passiva, tudo de verbo. Aqui a gente viu apenas a classificação, mas tem muito mais regra acerca disso. Então entenda, em relação a esta aula especificamente, toda a classificação dos verbos, porque isso determina muito a compreensão de um texto, de uma questão, de uma frase.